Imagine uma noite, 26 de setembro de 1983. O mundo prende a respiração. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Duas superpotências com o dedo no botão vermelho, prontas para acabar com tudo. Coaleiro, qualquer falha de comunicação, e a civilização como a conhecemos desapareceria em uma nuvem de fogo nuclear. Essa era a Guerra Fria. Um equilíbrio de terror que durou décadas. E foi nessa noite, em um bunker secreto perto de Moscou, que o destino da humanidade caiu nas mãos de um único homem. O nome dele era Stanislav Petrov, tenente-coronel do exército soviético. Ele não era um general, nem um político. Era um analista, um oficial técnico responsável por uma das tarefas mais importantes e aterrorizantes do planeta: monitorar o sistema de alerta antecipado de ataques nucleares. O trabalho dele era simples na teoria, mas pavoroso na prática. Olhar para uma tela e, caso ela mostrasse um ataque vindo dos Estados Unidos, pegar o telefone e avisar seus superiores. Esse telefonema iniciaria o protocolo de retaliação. Em minutos, centenas, talvez milhares de mísseis soviéticos seriam lançados e o apocalipse começaria naquela noite de setembro. Tudo estava quieto. Era mais um turno monótono para Petrov e sua equipe. As luzes piscavam no painel, os computadores zumbiam, mas nada fora do comum. Até que, pouco depois da meia-noite, o silêncio foi quebrado por um som ensurdecedor. Um alarme estridente. No enorme mapa eletrônico à sua frente, uma luz vermelha começou a piscar sobre os Estados Unidos. E na tela principal, uma palavra em letras garrafais vermelhas confirmava o pior pesadelo de todos. Lançamento: o sistema de satélite soviético. A joia da coroa da defesa estava detectando um míssil nuclear americano, voando em direção ao território soviético. O coração de Petrov disparou. O suor escorria pela sua testa. Todo o seu treinamento, todos os protocolos, gritavam em sua mente. O procedimento era claro: verificar os dados e, se confirmados, relatar imediatamente ao comando central como ataque de míssil confirmado. Mas antes que ele pudesse processar o primeiro choque, outro alarme soou. E mais um. E mais um. Em questão de minutos, o sistema não mostrava apenas um míssil, mas cinco ogivas nucleares americanas cortando o céu a 20 minutos de distância de seus alvos. A sirene continuava a berrar. Os homens na sala olhavam para ele, com os olhos arregalados, esperando sua ordem. O telefone vermelho, a linha direta para o alto comando, parecia chamá-lo. A pressão era insuportável. Do outro lado daquela linha, generais esperavam sua confirmação para iniciar o fim do mundo, de acordo com a doutrina militar da época, chamada de destruição mútua assegurada. A única resposta para um ataque nuclear era um contra-ataque massivo e imediato. Não havia tempo para hesitar. Não havia tempo para segunda opinião. Se Petrov seguisse o protocolo, ele estaria apenas fazendo o seu trabalho. Um trabalho que resultaria na morte de bilhões de pessoas. Mas algo não se encaixava. No meio do pânico e do caos, uma dúvida começou a crescer na mente de Petrov. Ele pensou: se os Estados Unidos quisessem realmente começar a Terceira Guerra Mundial, eles fariam isso com apenas 5 mísseis? Não fazia sentido estratégico. Um primeiro ataque, para ser eficaz, teria que ser esmagador. Centenas de mísseis de uma vez, para destruir a capacidade de resposta do inimigo. 5 mísseis parecia pouco, parecia um erro. Além disso, o sistema de radar terrestre, que deveria confirmar o trajeto dos mísseis, não mostrava absolutamente nada. O céu estava limpo. Petrov estava diante de um dilema impossível. De um lado, os mais avançados satélites da União Soviética, um sistema multibilionário, gritando que o ataque era real. Do outro lado, o silêncio do radar e sua própria intuição, um sentimento profundo de que aquilo estava errado. Confiar na máquina, que todos diziam ser infalível, ou confiar em seu instinto? Se ele estivesse errado e não relatasse o ataque, a União Soviética seria atingida sem chance de revidar. Mas se ele estivesse certo e relatasse um alarme falso, ele iniciaria uma guerra que não teria vencedores.
cada segundo que passava, aumentava a pressão. Seus subordinados o pressionavam, o sistema piscava com o nível máximo de alerta. O mundo estava a um telefonema da aniquilação. Então, Stanislav Petrov tomou uma decisão que desafiava todas as ordens, todos os protocolos e toda a lógica militar. Ele pegou o telefone, mas em vez de confirmar o ataque, ele relatou ao comando que o sistema estava exibindo informações falsas. Ele disse que era um defeito, um erro do computador. Ele apostou a vida de cada pessoa no planeta na sua intuição. Ele mentiu para seus superiores para ganhar tempo. Imagine a tensão naquela sala. Depois da ligação, tudo o que eles podiam fazer era esperar. Os minutos se arrastavam como horas. 20 minutos. Esse era o tempo estimado para os mísseis chegarem. Petrov e sua equipe ficaram olhando para as telas, esperando o impacto, esperando a luz ofuscante das explosões nucleares no horizonte. Cada segundo era uma tortura. 10 minutos se passaram. 15. O relógio marcava 19 minutos desde o primeiro alarme. 20. 21. Nada. Nenhum clarão. Nenhuma explosão. O céu continuava escuro e silencioso. Petrov estava certo. Não havia mísseis. A investigação posterior revelou a causa do alarme falso. Um fenômeno raríssimo. Os satélites soviéticos haviam confundido o reflexo da luz do Sol, em nuvens de alta altitude na fronteira dos Estados Unidos, com o calor emitido pelo lançamento de mísseis. Uma falha de programação, uma coincidência cósmica que quase custou o mundo. A máquina perfeita havia cometido um erro, e o único ser humano na sala, com suas dúvidas e instintos, salvou a todos. Você poderia pensar que ele foi celebrado como um herói, certo? Que recebeu medalhas e desfilou em praças públicas. Mas a história foi exatamente o oposto. Para a liderança soviética, o incidente era uma vergonha monumental. Admitir que seu sistema de alerta de bilhões de rublos poderia ser enganado pela luz do sol era impensável. A bravura de Petrov, na verdade, expôs uma falha crítica na defesa do país. Então, em vez de ser condecorado, ele foi interrogado intensamente. Foi repreendido por não seguir o protocolo e por não preencher o diário de bordo corretamente durante o caos daquela noite. O caso todo foi classificado como ultra secreto. Stanislav Petrov não foi punido formalmente, mas sua carreira militar estava acabada. Ele foi transferido para um posto menos importante e pouco tempo depois aposentou-se precocemente do exército. Ele viveu o resto de sua vida em uma cidade pequena perto de Moscou, como um pensionista anônimo, com uma pensão modesta. Por mais de uma década, ninguém soube o que ele fez. O mundo continuou girando. As pessoas continuaram vivendo suas vidas, completamente inconscientes de que, em uma noite de setembro, elas estiveram a poucos minutos da extinção, e que foram salvas por um homem cujo nome ninguém conhecia. Somente após o colapso da União Soviética, nos anos 90, que a história começou a vir à tona, e mesmo assim, Petrov nunca se viu como um herói. Em entrevistas, ele dizia: "Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Eu fui a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa." Isso, Stanislav Petrov faleceu em 2017 em relativa obscuridade, mas sua história permanece como um lembrete poderoso. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, da inteligência artificial e de sistemas automatizados, a decisão final, o julgamento, a calma sob pressão e, acima de tudo, a humanidade ainda são as nossas ferramentas mais importantes. Naquela noite, a máquina disse guerra. O protocolo disse guerra. Mas um homem, confiando em seu instinto, disse não. E por causa disso, estamos todos aqui hoje para contar essa história. Stanislav Petrov, o homem que, ao desobedecer ordens, salvou o mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!